Olá, eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje aqui a gente vai bater um papo sobre uns comentários, né, que de vez em quando eu tenho em alguns vídeos, né, e de alguns amigos, né, inscritos, e também pessoas com as quais eu converso, né, eventualmente pelo Zap, né, algumas pessoas que eu já tenho mais um pouco de intimidade, né. E uma coisa que eu ouço muito, né, um questionamento que eu ouço muito, né, até mesmo porque, né, eu já tenho um tempo como ateu, né, eu já tenho um tempo militando, né, não como ateu, né, que eu, como eu costumo dizer, eu nem gosto muito de me definir como ateu, né, porque o ateu está sempre atrelado a essa questão religiosa. Alguns crentes aí vêm aí de gracinha, né, falando que por que vocês só atacam o cristianismo, por que vocês ateus não atacam, né, os islâmicos, ou não atacam o budismo. A resposta é simples, porque o Islã não tem nenhuma influência aqui no Brasil, né? O budismo tem muito pouca influência aqui também. E, geralmente essas religiões, né, elas são mais de caráter idealista. Eles não são tão infiltrados na sociedade no interesse financeiro como o cristianismo, como a gente vê aqui. Então o que a gente vivencia? O que a gente vivencia aqui no Brasil, né, é uma teocracia, né, é um domínio religioso na cultura, nas escolas, né, influenciando comportamentos, né, coisas absurdas como, né, essa religião católica, né, que é um teatro, né, aquele padre vestido com aquela parafernália toda, né, o Papa, que é aquela figura, né, pretensamente divina, né, que todo mundo idolatra. Então, os pastores, que são showmen, né, são verdadeiros palhaços, né, indivíduos, né, que são artistas. Né. Então, é o teatro, né, o teatro da fé, né, que manipula as pessoas e manipula o próprio tecido social, né? Se infiltra como um câncer no tecido social, né? Trazendo todas essas mazelas que nós vemos aí. Então, obviamente, né, quem luta, né, para ter uma liberdade de consciência, para ver uma sociedade mais justa, mais digna, né, porque justiça tem a ver com sanidade, justiça tem a ver com dignidade, com coerência e com ciência. Né, para se ser justo, para se provar, por exemplo, um crime, se ocorreu ou não, né, para se poder provar, né, a autoria de um crime, seja lá do que for, né, ou se inocentar uma pessoa, a ciência, ela é precípua, ela é necessária, né, ela não pode de forma alguma ser negligenciada. Então, para qualquer tipo de conhecimento sobre a verdade, seja dentro da medicina, seja dentro da justiça, né, dentro das leis, sempre a ciência, sempre a coerência, sempre o bom senso, sempre as coisas claras. Né? Então, nós defendemos isso, livres pensadores, né, ateus, né, todos esses grupos de pessoas que são contra a religião, que entendem, compreendem, né, que a religião, principalmente a cristã, judaico-cristã, é uma praga, né? Uma praga, porque não trabalha com ciência, não trabalha com coerência, não trabalha com lucidez. Então não adianta querer tacar pedra, não adianta querer se defender, porque não há defesa, né? Não há argumentação contra esse lixo que se instituiu hoje na nossa sociedade, que é o... Né, que se instituiu hoje não, né? Isso já vem de longas eras. Né? Mas hoje a gente vê, né, a coisa, digamos assim, a religião sendo instituída legalmente, né? Quando na realidade se tentou, né, afastar a religião do governo, né, no passado, mas isso está voltando, né? Está voltando, principalmente de países paupérrimos, largados, destruídos, esquecidos como é o Brasil. Países de terceiro mundo, com condições péssimas de educação, condições péssimas sem nenhuma justiça social, entendeu? Com um índice altíssimo de corrupção no governo, né? E é interessante que as igrejas fazem questão de estar enfiadas nesses governos, né? Então, as igrejas não são nem um pouco inocentes, o cristianismo de hoje é sujo. Isso aí
Então é contra isso que nós lutamos. Aí tem certas pessoas que estão, né, amigos, como eu falei, que estão fazendo comentários às vezes fazem comentários comigo, né, às vezes conversam porque sabem que eu já estou nesse meio há mais tempo e que eu me assumo claramente como ateu. Né? Essas pessoas muitas das vezes elas falam, né, que tem dificuldade de assumir seu ateísmo, sua condição de livre pensador ou de um racionalista dentro da família, né? Porque tem evangélicos fundamentalistas na família, né? Porque pai e mãe geralmente são de algum tipo de designação religiosa, seja católico, seja espírita, seja protestante. Então o que acontece? Essas pessoas se sentem acuadas, né? Elas têm medo. Né? Boa parte dos inscritos aqui do canal não mostram a cara e usam nomes falsos. É compreensível, sim, até certo ponto, sim. Né? Mas eu queria trabalhar em cima disso hoje, bater um papo sobre isso. Né? Em primeiro lugar, né? A gente não pode dar passo maior do que as pernas, como dizem. Né? Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho uma estatura muito alta. Né? Eu sou um cara que tem aí por volta de 1,65 m. Como é que eu vou ser jogador de basquete? Né? Não tem como. É um absurdo, né? Porque um dos pré-requisitos, né, para ser um jogador de basquete é ser alto. Né? Você não vai conseguir nada se você... Né? Você precisa nem começar com isso. Né? Mesma coisa é você querer fazer medicina, por exemplo, né? Alguma questão assim mais... alguma área mais científica, né? Eu estudar, por exemplo, eu quero ser um grande matemático, né? Eu quero ser um grande cirurgião. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler. Então tudo na vida tem seus pré-requisitos. Né? A mesma coisa é alguém que não consegue nem segurar uma caneta direito para fazer um traço reto e quer ser um grande desenhista, um grande pintor. Vai aprender técnica e vai ser um desenhista, um pintor medíocre. Né? Porque as artes também, elas pedem pré-requisito. Né? Uma tendência. Né? Tudo pede uma tendência. Então existem pessoas que estão nesse meio ateísta que não compreenderam uma coisa. Ateísmo vai muito além de simplesmente não crer em Deus ou em divindades. Muito além disso. O conceito é esse. O conceito básico é esse. Né? A etimologia da palavra ateu quer dizer isso. Né? Semanticamente é não crer em Deus, né? Porque a etimologia vem, né, do grego. Prefixo a, negação, theos, Deus. Então, negar deuses, negar qualquer forma de divindade. Isso é o ateu. Entretanto, o pensamento ateísta, ou seja, o pensamento racionalista, né, de um livre pensador, né, exatamente envolve coisas muito mais profundas do que simplesmente não crer em deuses. Por quê? Porque a postura racionalista sempre sofreu pressão por parte das autoridades para que não fosse à frente. A postura racionalista sempre sofreu, né, coerção por parte dos governos, por parte das elites, né, dos interesses financeiros. Porque o homem que pensa é um homem livre. Né? O homem que pensa racionalmente é o homem mais perigoso que existe para os governos, para as elites, ou para seja lá que forma de controle for. É por isso que a religião ela é sempre tão marcada, né, por suprimir o conhecimento racional. Né? Dogma não. Essa forma de conhecimento dogmática, doutrinária, é muito bem aceita, porque serve aos interesses, né, dos grupos de controle. Né? Os controladores, né, as pessoas que detêm o poder, né, sabe muito bem que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse é o sistema religioso. Né? É não pensar, é obedecer. Então o que acontece? Em todas as épocas, como eu falei, pessoas foram queimadas, pessoas foram torturadas, pessoas foram martirizadas, presas, né? Perderam suas posses para a igreja, porque o governo era unido, né? O clero fazia parte. O clero é a nobreza, né? Faziam parte ali do governo. Né? E o povo, na base da pirâmide, sendo massacrado. Né? Então eles entendiam que conhecimento é poder. Não se podia dar conhecimento. Ainda hoje isso funciona. Né? Infelizmente a sociedade não evoluiu ao ponto de abandonar esse sistema.
né, retrógrado, escravocrata, né, de controle das mentes. Então hoje o governo não está preocupado que o ser humano tem informação. Não, a informação é amplamente divulgada. Né? As redes sociais estão aí, né? A internet deu um boom, né? Uma explosão. Hoje você praticamente acessa tudo na internet. Não existe preocupação das elites do governo em controlar a informação. A preocupação deles é controlar conhecimento. Né? Porque informação e conhecimento são coisas diferentes. Informações são dados. Né? São dados frios. Né? Conhecimento, né, é o processamento dessas informações. A compreensão dessas informações. Não adianta nada você ter muita informação que você não compreende. Né? Por exemplo, o que adianta uma pessoa que não sabe inglês ter uma biblioteca em inglês? Ela não sabe inglês, é informação inútil para ela. Informação fria, né? Dados frios, inútil. Então o que acontece hoje? Acontece que os governos não estão interessados em educar a população. Estão interessados na desinformação, que é muito mais perigoso, né, do que você restringir o conhecimento. Né? Desinformar é mais útil para essas elites. Né? Porque o indivíduo desinformado é um indivíduo perdido, é um indivíduo que pode ser manipulado, o indivíduo comete equívocos, né? E isso traz o caos. Né? E os governos aqui no Brasil vivem de caos. E a religião atrelada aos governos também. Então o que acontece? Né? Primeira coisa, se você, como eu estava falando, tudo tem que ter um pré-requisito. Né? Eu tenho uma estatura mediana, eu não sirvo para jogar basquete. Né? Então, se o cara quer ser ateu, o cara quer ser livre pensador, né? O cara tem essa tendência para o racionalismo, né? Primeiro, isso tem que partir de dentro do indivíduo. Né? Não adianta você ir pela moda. Ah, não, é legal ser reacionário, é legal arrumar briga. Né? Então você é ateu só para questionar os religiosos. Né? Não adianta, não é por aí. Ateísmo ou, né, forma racional de pensar. Né? Primeira coisa para você conseguir ter essa liberdade é você ter sua autossuficiência. Né? É você ter a sua dignidade própria. O que eu quero dizer com isso? Não depender financeiramente, primeiro ponto, financeiramente de ninguém. Se você está na casa dos seus pais, eles são evangélicos, você vai ter que baixar a cabeça. Né? Por quê? As famílias são cruéis. Né? As famílias não estão interessadas que você seja livre, que você tenha a sua própria consciência. Muitas das vezes os pais mesmos querem que os filhos pensem como eles pensam. Né? Querem impor. Né? E aquela velha história, você está embaixo do meu teto, vai ter que pensar como eu penso. Né? E por certo aspecto, né, eu acho isso um pouco cruel, mas também é uma forma de forçar o indivíduo a crescer, né? A sair da casa do pai, né? Contar a simbologia lá do Éden, e procurar o seu próprio canto. Então, primeira coisa, um racionalista, alguém que quer pensar por si, né? Que quer ter o direito de peito aberto, de cara aberta, falar o que pensa. Né? Porque, como eu costumo dizer, né, o ateu, o racionalista, não precisa temer nada, porque a razão está do seu lado. Né? Quando você é bandido, quando você é hipócrita, né? Acho que os religiosos têm muito o que temer. Né? Porque nas falas deles, eles mesmos se contradizem. E se pegar alguém que tenha conhecimento, vão passar vergonha. Vão passar vexame. Né? Porque não tem moral. Entendeu? Eu provo, né, debatendo com qualquer cristão, a incoerência da parte deles, né, das crenças deles. A crueldade da doutrina religiosa, principalmente do cristianismo. Então, nós, livres pensadores ateus, não temos nada o que temer, nem nada do que nos envergonhar. Né? Aí o que acontece? O indivíduo está lá em casa, né? Aí a esposa é evangélica, o pai, a mãe é evangélica, a família toda de crente. Aí o cara fica com medinho de ficar isolado, com medinho de perder a esposa, com medinho de perder a mãe, o pai, de eles se afastarem, com medinho de perder os amigos. Que tipo de homem é você, eu te pergunto, ateu? Né? Que tipo de racionalista, livre pensador é você? Você já esqueceu que teve gente que morreu queimada para que você hoje pudesse estar pensando? Para que hoje você pudesse ter liberdade de pensamento? Né?
E você está com medinho de perder o seu conforto, né? E que amigo é esse? Que você pensa de uma forma lúcida, racional, e esse amigo te abandona, isso não é amigo. Você está com medo de perder esse lixo? Deixa aí, vai com Deus. Mesma coisa para esposa, para namorado, seja o que for. Né? Se a pessoa te conhece, sabe? Agora, uma coisa também eu digo. Né? Não adianta você querer ateu, livre pensador, racionalista se banca. Racionalista não tem medo de mostrar a cara, não tem vergonha, porque a razão está do seu lado. Mas para isso tem que ter moral, para isso você tem que ter caráter. Se você tiver caráter, meu amigo, você pode ter, né, pode falar o que você tiver que falar, né, porque você, né, a sua moral, o seu caráter não vai ser diferente da sua ideologia. Né, porque não existe isso, o indivíduo, religião não define caráter, define sim. A sua postura na vida, o seu comportamento, né, tem que estar condizente, tem que estar em fase com as coisas nas quais você acredita. Né? Porque se você aceita, por exemplo, que uma criança tem que ser morta, ou você justifica isso, você é um assassino potencial. Ainda que você tenha um comportamento exemplar. Né? Seu comportamento, se você pode ser uma pessoa super digna, né? Cumpridora das suas obrigações, que paga seus impostos, mas você defende a ideologia neonazista. Mesmo que você esteja dentro da lei, você não tem caráter, meu amigo. Ainda que você não esteja cometendo crimes, você defende o crime. Né? Ainda que você não esteja torturando, matando pessoas, né? Você defende esse tipo de coisa, justifica. Ainda que você não esteja agindo com racismo, ou que você tenha, por exemplo, pessoas negras ou asiáticos na sua empresa por interesse, mas você é neonazista na sua cabeça. Você assume essa ideologia. Então, seu comportamento na sociedade não condiz, né, com a sua ideologia. Porque se você estivesse num outro contexto, você ia agir conforme, né, as suas ideologias. Então isso se chama hipocrisia, que acontece com os cristãos. Né, que justificam todo tipo de crime, todo tipo de insanidade, todo tipo de crueldade. Né, justificam moralismos, né, dogmáticos, sem base nenhuma na racionalidade, né? Questões ultrapassadas e bárbaras. Né? Não é à toa que o cristianismo é uma religião bárbara, né? De bárbaros, de mendigos do deserto, né? De gente de sacrifício, de sangue. Essa que é a verdade do cristianismo e do judaísmo principalmente. Né? Hoje nós vivemos aqui nesse país, não vivemos cristianismo, vivemos judaísmo. Um judaísmo disfarçado de cristianismo. É interesses, né? É poder, controle, domínio. Tem nada a ver, né, com algum misticismo que tivesse ali no cristianismo primitivo. Né? Um misticismo, alguma coisa que tinha a ver com a alma, com o espírito. Não. Tem alguma coisa desse tipo. Né? Um perfume disso no cristianismo. Tem no cristianismo primitivo, né, na moral ali cristã, tem muita coisa puxada do budismo. Né? Mas isso, esse cristianismo não é praticado. Né? O que é praticado aqui no Brasil é a doutrina de prosperidade. Né? É interesse. É paraíso, é querer se dar bem. Né? Querer virar nova criatura e apagar todas as merdas que fez. É isso que nós vivemos aqui. Então você, ateu, me dirijo a você. Né? As pessoas, que eu não vou citar nomes, mas as pessoas que conversaram comigo sabem, né? Claro, né? Do que eu estou falando. Né? E a primeira coisa é isso. Né? Eu até falei com um amigo no comentário, né? Espero que ele tenha me entendido. Né? Que eu não quis ser grosseiro, mas eu tive que falar. Meu amigo, se você tem medo de perder pessoas, se você tem prisões emocionais, depende de alguma pessoa, né? Principalmente emocionalmente, né? E até financeiramente, se você depende, ateísmo não é para você. Ateísmo é para pessoas de mente aberta, de espírito aberto, né? Consciência livre. Né? Essa é a base da reação do ateu contra a religião. Ateu não aceita imposição sobre a sua mente. Não aceita imposição sobre suas ideias. Né? Ele só se curva, né, às teorias válidas, né? Ele só se rende à verdade que é observável, que é comprovada cientificamente. Aí sim, né? Aí nós temos que ir além do nosso próprio egoísmo, né, e aceitar que uma coisa é verdade, ainda que seja uma verdade dolorosa. Né? Então, o vídeo aqui, o papo aqui é esse. Eu estou me dirigindo às pessoas que têm esse questionamento. Puxa, mas eu estou aqui em casa,
eu tenho medo de perder meus amigos, eu tenho medo de contrariar minha esposa, as pessoas são evangélicas. E daí? E daí, meu amigo? Você vai ficar se curvando diante de gente que tem mente retrógrada? Né? Ninguém precisa arrumar briga, ninguém precisa arrumar confusão. Agora, ora, se você está com a razão do seu lado, se você sabe qual é a verdade, porque você prova e demonstra, através dos seus estudos, né? Você tem base, né? Você vai ser respeitado, meu amigo, seja por quem for. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito como ateu, nem nunca fui desrespeitado, nem no meu trabalho, nem no meu ambiente familiar. Eu sempre me fiz respeitar, sempre gostei de estudar, sempre fui a cara nos livros. Eu não vou para a internet para ficar de bobeirinha, não. Eu vou para a internet para estudar. Estou toda hora abrindo uma página, toda hora buscando informação, toda hora aprendendo um conceito novo, uma palavra nova, né? Me enfiando, eu não sou dono da verdade, né? Mas nós vivemos de informação. Nós estamos num mundo em que o conhecimento é poder. Nós sabemos que quanto mais o ser humano tem, quanto menos conhecimento o ser humano tem, mais manipulável ele é. Em qualquer meio onde você estiver. Né? Se você no seu trabalho, se você não é um expert, se você não conhece a sua função, você vai ser manipulado. Né? Isso até é um risco para a sua segurança. Você tem que conhecer o máximo daquilo que você faz. Né? Você tem que conhecer o seu corpo para não ficar dependendo de médico. Né? Esses carniceiros aí, né? Que é outra indústria também. Tem a indústria do câncer, tem a indústria... Né? Então, você tem que conhecer, conhecimento é poder. Né? Você conhecendo o seu carro, você não vai ficar na mão de mecânico. Você conhecendo, souber mexer pelo menos um básico de manutenção do seu computador, não vai ficar dependendo dos outros. Né? Então, o livre pensador é esse que quer essa autonomia, que busca essa autonomia. Né? Não adianta nada você ser ateu e xingar os deuses, e negligenciar os deuses, e não se curvar diante de Deus, e se curvar diante de pessoas. Ficar com receio de perder amigo, porque você não pode ter que ficar medindo as palavras. O que é isso? Você não é apto para ser ateu, você não é apto para ser livre pensador, nem racionalista, né? Que a base do trabalho do ateu, do livre pensador, não adianta nada você ser ateu também se você fica sozinho na sua. O que adianta? O que adianta você ter um conhecimento que não se propaga? Você tem que ser um exemplo para o seu filho, um exemplo para as pessoas que estão em torno de você. Né? E quando as pessoas olharem e virem o exemplo de pessoa que você é, e vierem para você e perguntar, puxa, mas você é tão legal assim, né? Você é o quê? Evangélico, né? Que as pessoas confundem, acham que a pessoa ser boa, que a pessoa ser correta, a pessoa ter bom caráter, tem a ver com o evangelho, que é o contrário. Né? Aí você vai ter orgulho de dizer, não, eu sou ateu. As pessoas vão se assustar, né? Você é ateu? Você... porque eu só sou racional, só isso. Né? Meu bom caráter, meu bom senso, minha ética, eu aplico também na minha ideologia. Não tem diferença. Portanto, eu não concordo com essa frase que diz, religião não define caráter. Define caráter sim. Né? Quando não define caráter, é porque existe uma hipocrisia. Esse caráter está sendo mascarado. E as pessoas que buscam conhecimento, que querem se libertar e também querem que o outro se liberte, querem que o outro seja o que o outro quer ser, não o que um livro impõe ou uma sociedade impõe. Essa pessoa é a melhor pessoa do mundo. Né? Seja o melhor pai do mundo. Crie seu filho para a vida. Crie seu filho para ele ser uma pessoa... obviamente nós temos que educar, nós temos que passar. E qual a melhor educação se não a ciência, se não a verdade, se não o conhecimento? Uma pessoa que se conhece, que conhece seus próprios limites, né? Que tem uma ética pessoal, não precisa de lei, não precisa de regra. Né? O maior terror dos evangélicos é que os filhos acabem indo para as drogas, né? Aí tentam empurrar medo na criança, enfiar em igreja, achando que isso vai resolver. E muitos deles acabam indo para as drogas. Porque simplesmente não entenderam que o problema não é a droga, o problema é você. É você que nunca buscou ter autoconhecimento. Todos nós somos diferentes e temos diferentes tendências. Uns são mais agressivos, outros são mais mansos. Uns têm tendência mais à revolta. Então tudo isso tem que se aprender. E a religião não ensina. O que ensina isso é a conversa, é bom senso, é estudo, psicologia. Quem é que estuda psicologia? Poucas pessoas, a maioria nem sabe o que significa psicologia. Né? Muitos se enrolam até num teste psicológico, porque não conhecem. Né?
Quase nada. Então, o ateu, o livre pensador, o racionalista tem que ter essa predisposição a não querer depender das pessoas, não querer depender de um sistema, seja ele qual for. Depender num certo nível, todos nós dependemos, óbvio, né? Quer dizer que você, dane-se minha esposa, dane-se minha mãe, meu pai, não é isso. Dane-se meu filho, dane-se meus amigos, não é isso. Todos nós, né, dependemos de algum modo uns dos outros. Mas dependência emocional é vício. Dependência emocional é um perigo, é uma prisão. Porque você acaba se curvando para não perder a pessoa. Deixando os seus sonhos de lado, deixando os seus interesses, que em última análise você que está vivendo aqui dentro de você. Né? Você, o que você sabe do outro? Né? Você vê sua esposa, vê seu filho, vê sua mãe. São imagens que você cria na sua cabeça. Você não sabe quem é o outro, o que passa dentro do outro. Né? Você só vive na sua cosmovisão. Então, o indivíduo mais importante do mundo para você tem que ser você. Né? Você é que está dentro de você. Né? É você que a sua vida é que tem valor, para você poder valorizar outras coisas. Né? Então, o que acontece? A pior coisa que existe para um livre pensador é estar preso a pessoas ou a coisas, né? Ou a sistemas. Aí o indivíduo se liberta da religião, tem medo de perder os amigos. Que amigos são esses? Né? Que amigos são esses que não querem ver você crescer? É melhor que partam, vão com Deus, né? Fique com Deus. Né? Se sua esposa não quer ver você crescer, não quer ver você evoluir, né? Ela pode ser sua esposa, mas não é tua amiga. Né? Idem para os seus pais. Né? Qual o pai que não quer ver o filho crescer, que não quer ver o filho se desenvolver, né? Que não quer ver o seu filho autossuficiente, independente. Não é porque a nossa educação, a nossa cultura, infelizmente, é de controle. Né? Os pais querem controlar os filhos, manter os filhos em casa. Né? Manter os filhos sob o seu controle, sob o seu domínio. Quando o filho manifesta interesses, né, ou ideologias diferentes, opostas às ideologias dos pais, isso é motivo de crise. Né? Então já se viu que tipo de educação é essa de controle? Né? Que tipo de amizade, que tipo de amor é esse? Né? Que não quer dar liberdade para o outro, que não quer fazer o outro se expandir, né? Que não pensa no outro, que é egoísta. Porque quando você pensa no outro, você quer que o outro seja feliz. Né? Você não quer que o outro dependa de você para ser feliz. Né? Isso aí é a base das nossas relações hoje em dia, né? Baseado em quê? Né? É cara a metade, né? É um querendo sugar o outro. Né? E os indivíduos não são felizes sozinhos, eles querem complemento. Né? Ninguém faz ninguém feliz, ninguém complementa ninguém. Ser humano, sempre que tem alguém sob sua dependência, né, vai ter aí uma relação de controle. Então, recado básico aqui para os ateus livres pensadores. Né? Você tem que ter essa prerrogativa na sua vida de se emancipar financeiramente de qualquer pessoa que seja. Ter o seu próprio dinheiro, ter sua própria casa. Né? Ainda que seja um quartinho, ainda que seja um cômodo, mas é seu. Se você trabalhar, se você tiver dignidade, na rua você não vai ficar. Agora, tem que ter peito para bancar, né? Porque ninguém fica rico de uma hora para outra. Né? Ninguém fica com uma casa legal, com um carro legal de uma hora para outra. Então tem que correr atrás, tem que ir, né? Trabalhar, se desenvolver. Né? O livre pensador, os ateus, geralmente são propensos ao estudo, então no trabalho onde estão, geralmente se destacam. Né? As promoções vêm rápido. Né? Porque pessoas inteligentes são valorizadas em todos os lugares. Não é porque você... Tem muitos aí profissionais que têm medo, né? Ai, eu descobri que eu sou ateu, vou me mandar embora. É porque você deve ser um péssimo profissional. Não é porque ninguém quer perder um ótimo profissional. Te garanto que ninguém vai mandar um ótimo, um excelente profissional embora só porque o cara tem uma filosofia, uma ideologia diferente. Entendeu? E se mandarem também, você arruma outro emprego. O problema é que nós somos muito dependentes. Né? O cara não quer abandonar o quartinho dele confortável, a mãe lavando, passando para ele... Né? O pai dando mesada, né? Aí na hora que o pai vem e fala: você não vai ser ateu, você tem que seguir o meu Deus que está embaixo do meu teto. Você quer reclamar? Né? Então, a dica para os ateus, a dica para os livres pensadores, né? Nem entre por esse caminho, abandone. Se você não é uma pessoa que tem sua dignidade própria,
né? Porque não adianta nada você, né, negligenciar os deuses, né, você se libertar do controle religioso e continuar um pau mandado de papai e mamãe, continuar um pau mandado de esposa, de marido, né, sempre dependendo dos outros aprovarem sua forma de pensar. Isso é um absurdo. Não, isso é doença. Né? Doença. Patos, paixão. Vem de patologia. Né? Estar apaixonado por Jesus não é diferente de estar apaixonado por uma mulher, por um homem, né? Por uma situação. Tudo vício. Né? Então é disso que nós temos que nos libertar. Por isso que eu digo que o ateísmo vai muito além, simplesmente não crer em deuses. Né? O ateísmo é uma postura, né? O racionalismo é uma postura de dignidade, de autossuficiência, de independência, principalmente aqui, ó. Então, vou fechar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.